Olá, meus amigos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Roberto Varela e nós vamos dar continuidade, no entendimento do que seria a atividade do filósofo. Em outras palavras, já há algumas aulas nós estamos tentando entender como funciona a vocação do filósofo, E também por que o filósofo é tão importante, por que a existência do filósofo é tão importante na sociedade, Nós até agora nós averiguamos passo a passo quais seriam as atividades do filósofo e chegamos aqui numa conclusão de que para sintetizar a atividade do filósofo são necessários 4 grandes passos. Quais são esses passos? O primeiro, o filósofo ele deve usar a razão para disciplinar os seus afetos, as suas paixões, os seus desejos animais, para que a razão, para que a sua inteligência esteja limpa ao ponto de conhecer a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o filósofo também, ele usa a razão para transformar aquele turbilhão de opiniões que vem da nossa cultura em conhecimento. Então também faz parte da ação do filósofo transformar o que é mera doxa, opinião, em conhecimento, que nós chamamos de episteme. Vimos também isso em aulas anteriores. Logo depois, num terceiro momento, nós explicamos aqui que o filósofo ele busca compreender a essência da realidade, ou seja, a estrutura fixa que está por trás de tudo que existe. As coisas ao nosso redor elas ficam se transformando um tempo inteiro. No entanto, por trás dessas coisas mutáveis, que estão mudando a toda hora, existe uma estrutura fixa, e o filósofo está interessado nessa estrutura fixa. E aí ele vai buscar a essência de cada coisa, vai buscar a ligação de uma coisa a outra e também vai buscar a causa de todas as coisas, até o ponto dele conhecer Deus também, ou buscar o conhecimento de Deus. E por último, num quarto momento, depois que o filósofo contempla a verdade que está por trás das coisas, o filósofo então ele também verbaliza essa verdade. Também faz parte da vocação do filósofo verbalizar para outro ser humano aquela verdade que ele contemplou. Então, basicamente, a vocação do filósofo está estruturada em 4 etapas. No entanto, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos tentar sintetizar essas 4 etapas utilizando uma outra artimanha explicativa. Nós vamos tentar aqui compreender o significado da palavra filosofia. Em outras palavras, vamos aqui fazer uma análise etimológica da palavra filosofia. Por que fazer isso? Por um motivo muito simples. Se nós compreendermos com profundidade o significado da palavra filosofia, nós vamos conseguir, melhor dizendo, sintetizar todas aquelas etapas que nós vimos da atividade do filósofo e vamos ganhar ainda mais profundidade. Então a aula de hoje é simplesmente compreender o significado da palavra filosofia. Para a gente compreender o significado da palavra filosofia, a primeira coisa que a gente vai ter de fazer é voltar um pouco à história do surgimento da filosofia. Nós vimos também em outras aulas que a filosofia ela surgiu na Grécia e muito em conta da estrutura política e da estrutura educacional dos gregos. Se os gregos não tivessem aquela estrutura política determinada, aquela estrutura educacional determinada, possivelmente a filosofia não surgiria na Grécia. Nós vimos com detalhes como funcionavam esses 2 pilares aí da cultura grega, tanto a política quanto a educação. No entanto, existe um ponto a se destacar. Quando nós vimos a parte da educação, nós vimos que os gregos procuravam educar o ser humano de forma integral. Então os gregos eles olhavam para a natureza humana e tentavam buscar da natureza humana quais são os aspectos a serem formados, a serem melhorados, para que aquela criança se transformasse no adulto íntegro, no ser humano íntegro, que pudesse, de certa forma, com suas ações, contribuir com a vida social dos gregos. E aí o que nós vimos? Nós vimos que uma das coisas que contribuía para a formação íntegra do homem grego era a religião grega. A religião politeísta grega, ela auxiliava na educação da criança. Por que auxiliava na educação da criança? Por um motivo muito simples. É da religião grega que nós vamos ter a primeira forma de conhecimento da realidade.
se você observar a religião grega, ela é toda estruturada através dos mitos. E o que são mitos? Mitos são narrativas das relações entre os homens e os deuses que visa de alguma maneira explicar alguma coisa da realidade, ou explicar a origem de alguma coisa da realidade. Então, é dos mitos que vão surgir, né, aquilo que nós chamamos de cosmogonias. Ou seja, a tentativa de explicar a ordem da realidade através da fluência dos deuses, né? Então, as cosmogonias, possivelmente dentro da cultura grega, a cosmogonia é a primeira vocação grega aparecendo no que concerne ao conhecimento da realidade. Então, essa vocação de conhecer a realidade já está com os gregos mesmo antes da filosofia. Está com os gregos na produção da cosmogonia. E é aí que a filosofia vai surgir, né? Alguns discípulos dos poetas rapsodos que enunciavam os mitos e que construíam as cosmogonias vão procurar entender a realidade usando menos a relação com os deuses, a relação com os mitos, menos a fonte mítica do conhecimento e usando mais a razão. Então você percebe que esses primeiros livres pensadores que vão procurar entender a estrutura da realidade usando a razão já são os filósofos, né? Já são os pensadores, né? No entanto, olha que interessante, esses primeiros pensadores, eles ainda não eram chamados de filósofos, por um motivo muito simples. A palavra filosofia ainda não existia. Então, qual vai ser o objetivo da aula de hoje? É compreender, através do surgimento da palavra filosofia, o seu significado etimológico. Percebem? Porque o filósofo, ele, de certa forma, ele vai criar uma explicação alternativa à explicação dada pelas cosmogonias. E essa explicação alternativa vão ser as cosmologias. Logia vem de logos, vem de razão, de pensamento, de inteligência. Então agora nós vamos compreender a ordem do cosmos, a ordem da natureza, usando o nosso intelecto. Nasce então a cosmologia. Vale a pena aqui ressaltar, lembrando que eu já detalhei isso em outras aulas, que a cosmologia, que é a explicação da ordem da realidade pela razão, não é oposta à cosmogonia. Muito pelo contrário, vem para complementar a cosmogonia, vem para ser uma explicação alternativa, tá? Esse rompimento da filosofia com os mitos, ela não acontece assim, não é de forma radical, mas é de forma gradual. De certa forma, os filósofos nunca romperam com os mitos. Então não há uma oposição entre filosofia e mitologia. Isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente tem a tendência de olhar para o passado através daquilo que nos explicam de maneira muito errada hoje em dia, ao falar, por exemplo, que a ciência é o contrário ou oposta à fé, que também é um absurdo. Ciência de um lado, religião de outro. É um outro absurdo. A ciência é apenas uma explicação alternativa à explicação religiosa. Essa mesma lógica que acontece hoje em dia acontecia na Grécia Antiga. A filosofia, com as suas cosmologias, criou explicações alternativas às cosmogonias míticas, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem. Mas, pois bem, voltemos à palavra filosofia. O que acontece? Os primeiros pensadores, eles ainda não eram chamados de filósofos, porque, como eu disse, a palavra filosofia ainda não existia. Então foi preciso um grande pensador chamado Pitágoras para poder criar uma palavra que pudesse justificar a vocação do filósofo, né? Então Pitágoras foi aquele grande pensador que percebeu que aquela nova atividade que estava surgindo na Grécia precisava de uma identidade, né? E é óbvio que quando a gente vai construir uma identidade, pelo menos em termos de palavra, ou vai verbalizar uma identidade para alguma nova atividade, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Porque essa palavra vai ter de conter em si toda a designação da vocação daquilo que nós estamos analisando, né? Então a palavra filosofia, ela tem que designar como seu significado etimológico toda a vocação de um filósofo. Porque se a palavra filosofia não conseguir concluir com essa finalidade, de nada vai valer o seu significado. Percebe a questão? Então o que o Pitágoras fez? Ele procurou no vocabulário grego alguma palavra que pudesse designar
aquela nova atividade de compreender a estrutura da realidade, né? De usar a razão para poder compreender a realidade que nos cerca. E ele não achou essa palavra. Então o que ele fez? Ele criou, né? Ele construiu a palavra por meio de duas outras palavras que existiam no vocabulário grego, que existiam na língua grega. Quais são essas duas palavras? São as palavras filia e a palavra sophos, que dá origem à palavra sofia, né? Então nós temos aqui um esqueminha, ó. A palavra filosofia vai surgir da união da palavra filia e da palavra sofia, né? É óbvio que essas duas palavras que já existem na língua grega, elas não foram escolhidas, né, de maneira aleatória. Elas foram escolhidas, obviamente, por conta dos seus significados, né? E o que significam essas duas palavras? A palavra filia vai significar amor ou amizade. E a palavra sofia vai significar sabedoria, né? Então, se você olhar, pelo menos de forma, como é que eu vou dizer, de forma rasa, né? De forma superficial o significado da palavra, filia significando amor ou amizade, sofia significando sabedoria, nós vamos chegar ao significado que a palavra filosofia tem a ver com amor ou amizade pela sabedoria. Então, de certa forma, a gente pode, sem medo de errar, fazer já uma análise superficial da palavra filosofia, dizendo o seguinte: olha, o filósofo é aquele que ama a sabedoria. O filósofo é aquele que tem amizade pela sabedoria, né? Agora, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula é tentar compreender o que o ato de amar a sabedoria tem de relação com aquelas atividades que nós denotamos nas outras aulas sobre a vocação do filósofo. Então, quando eu falo que o filósofo é aquele que ama a sabedoria, dentro desse amor pela sabedoria devem estar contidas todas as atividades do filósofo que nós listamos nas aulas anteriores, né? Então percebam que falar que alguém ama a sabedoria é falar algo muito sério, né? Porque pode ser que um aluno ele tenha um primeiro preconceito sobre o fato do filósofo amar a sabedoria, achando que isso é algo meio romântico, meio bobinho, meio ingênuo. Ah, o filósofo ama a sabedoria, beleza, e daí? Né? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a profundidade desse ato de amor. A profundidade desse ato de amor. Porque se a gente não compreender isso, a gente não entende o que significa o ato de filosofar. Percebe? Então, qual é o nosso primeiro objetivo aqui? O nosso primeiro objetivo é compreender o que é amor e amizade, né? Isso parece meio bobo, mas não é. Infelizmente, com a passagem do tempo, né, e com a degradação cultural que nós passamos, historicamente falando, desde a Grécia Antiga até hoje, nós perdemos sim o sentido da palavra amor, perdemos sim o sentido da palavra amizade. Então é necessário recuperar o sentido original do amor e da amizade para compreendermos o que significa amor pela sabedoria, né? Então, o que é amor? O que é amor? Primeira coisa que a gente tem que entender, isso aqui é muito importante. A palavra amor, ela veio perdendo o seu significado. A palavra foi tendo o seu significado esvaziado. Só para vocês terem uma ideia, ó, a palavra amor é designada no grego pelo termo filia. E a palavra filia está na terminação de várias palavras da língua portuguesa. Só que quando você busca a palavra filia na língua portuguesa, você chega a terminações de palavras que não designam amor, mas designam o desejo sexual. Ó, pedofilia, necrofilia e por aí vai. Então, filia na língua portuguesa designa desejo sexual. Então, de cara, a gente já percebe uma caída do termo. Aquilo que na Grécia Antiga era chamado de amor, hoje foi vulgarizado ao ponto de chamarmos de desejo sexual. Então, o primeiro ponto aqui é muito importante, ó. É necessário diferenciar amor de desejo sexual.
Se a gente não consegue diferenciar amor de desejo sexual, a gente não vai compreender o que significa amar a sabedoria. Percebe? Então o que acontece? Para a gente entender essa diferença, é necessário a gente entender que o ser humano, assim como definiu um grande filósofo chamado Aristóteles, o ser humano é um animal racional. É um animal racional. Em outras palavras, quando Aristóteles chama o ser humano de animal racional, ele está dizendo o seguinte, olha, o ser humano age de duas maneiras. Ou ele age de uma maneira animal, ou seja, ele age obedecendo os impulsos animais que pertencem à sua natureza. Então o homem, de certa forma, tem certas atitudes que se parecem com a maior parte dos animais, ou ele age com a sua parte mais humana, que os animais não conseguem agir. E a sua parte mais humana é a parte racional. Percebem? Então é necessário você ter mais ou menos claro isso daí. Eu não vou detalhar isso agora, porque a gente vai ter aula, quando a gente for trabalhar Platão, Aristóteles, vocês vão explicar isso melhor pra gente. O nosso objetivo hoje não é entender Platão e Aristóteles, mas pelo menos entender o que é amor pela sabedoria. Pois bem, então o homem ele age ou pela sua força animal ou pela sua força humana, né? No entanto, olha que interessante. A nossa tendência animal, ela serve para mantermos vivos, para nos mantermos vivos, né? Então a parte animal está mais ligada à parte instintiva, né? Instintiva em que sentido? São ações que nós temos impulsivas que servem para manter a vida do nosso corpo, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho sede e vou beber água, né? Ó, a sede é um desejo animal. E quando eu vou beber água, eu estou obedecendo o impulso animal. Porque se eu não beber água, ó, o meu corpo morre. Percebe? Ó, estou com fome e procuro comida. Ó, tanto procurar a bebida para matar a sede ou a comida para matar a fome são impulsos animais. São impulsos animais. Assim como eu vou poder proliferar a continuidade da minha vida através da satisfação do meu desejo sexual. Então perceba que o desejo sexual também está na clave animal, né? Então o desejo sexual não é um sentimento puramente humano, mas é um sentimento muito mais animal. Animal. Então quando eu procuro satisfazer o meu desejo sexual, estou obedecendo também o meu lado animal, né? Então o meu lado animal ele serve apenas para manter aquela vida existindo, para manter a vida de um ser. Percebem? Os desejos animais eles vão até aí, eles não ultrapassam isso. Todos os animais eles procuram fazer isso e o homem não é diferente. Só que tem um detalhe: o homem ele consegue dar um passo além disso. Por quê? Porque o homem também tem um lado humano, que é o lado racional, que puxa o homem para cima. Então olha que coisa fantástica. Justamente o homem, por ter uma razão, por ter uma inteligência que busca a verdade nas coisas, o homem ele pode, olha que coisa impressionante, disciplinar o seu lado animal para se satisfazer com coisas maiores. E uma dessas coisas maiores que o homem pode se satisfazer é o amor. Isso significa dizer o seguinte, ó, o homem é o único ser que pode amar. O homem é o único ser que não fica limitado ao desejo sexual. Ele pode também amar. Então, amor e paixão sexual, ó, são coisas diferentes. Diferentes. Apesar do mundo pós-moderno nos falar que é a mesma coisa, não é. São coisas diferentes. A paixão que está ligada à parte sexual, que está ligada à parte animal, a paixão é apenas um impulso. A paixão é um desejo, é algo ligado aos meus impulsos e instintos animais. Ó. Percebe? Então quando eu falo, ó, estou apaixonado por alguém, significa dizer que eu quero me ligar com o corpo de alguém. Então a paixão voltada para o sexual tem a ver com essa parte mais material. Ó. Percebe a questão? Eu procuro o corpo do outro apenas para satisfazer meus prazeres animais. Isso é a paixão. Isso é a paixão. Isso não é amor. Não é amor. O que seria amor?
Amor não é a ligação de duas pessoas pelo corpo. Amor é a ligação de duas pessoas pela alma, pela razão, pela inteligência. Então, um ser humano ama outro ser humano quando ele usa a sua inteligência para conhecer a alma do outro e, ao mesmo tempo, revelar a sua alma para o outro. Então, o amor é uma via dupla. O amor acontece quando eu busco conhecer o outro e busco me revelar para o outro. Percebe? Animal nenhum faz isso. Porque animal não vai ter essa vontade de conhecer, já que ele não tem essa razão. Então o animal não ama nesse sentido. Percebe? O homem pode transbordar o seu amor para um animal de estimação, por exemplo, ao ponto até de educá-lo, discipliná-lo, né? No entanto, o animal nunca vai ter consciência do nível que é esse amor, né? O animal às vezes parece que nos ama porque ele nos obedece. Então ele trafega através de um carinho conosco. Só que o carinho é da esfera física, percebe? Não é amor. Não é amor. Tá claro? Então, amor nada tem a ver com desejo sexual. Aliás, é por isso que os gregos vão tratar amor e amizade da mesma forma. Amor e amizade nada mais é que um sentimento que liga dois seres humanos pela alma. Pela alma, né? Então, amar alguém é algo muito sério. Ter amizade por alguém é algo muito sério, muito mais sério do que ter uma mera atração sexual. Então, veja você, se o filósofo é aquele que ama a sabedoria, ele não vai buscar a sabedoria pelos instintos animais, ele vai buscar a sabedoria pelo intelecto. Então, amar alguém é buscar conhecer alguém, buscar se revelar para alguém. E amar a sabedoria é buscar a sabedoria. Percebem? Então, esse papo de amar é algo muito sério. Porque o que vai acontecer? Quando você diz assim, olha, eu amo tal pessoa, você está dizendo nas entrelinhas o seguinte, olha, eu estou usando de toda a minha vontade para conhecer essa pessoa cada vez melhor e me revelar para essa pessoa. Então, na medida que eu vou conhecendo essa pessoa e me revelando para essa pessoa, eu vou me unindo a ela. Eu vou descobrindo características dela que me completam. Então eu vou me sentindo mais eu na medida que eu vou me doando para outra pessoa. Isso é uma coisa fantástica. O amor é uma das poucas coisas que quanto você mais doa para o outro, mais ele se fortalece dentro de você. Então, quando duas pessoas se amam, significa dizer que elas devem ficar juntas pelo fato de uma completar a outra. De uma conhecer mutuamente a outra. Então esse conhecimento mútuo é que é a chama do amor. Percebe a questão? É por isso que o amor nunca acaba. Porque veja você, a alma do outro é infinita. Ela é infindável. Então por mais que você procure conhecer a alma do outro e revelar a sua alma para o outro, isso nunca tem fim. Então essa busca incessante de conhecimento mútuo é o próprio amor. Então o amor só aumenta. O amor não diminui. O amor só aumenta. E é justamente nesse subir degrau por degrau, nesse aumentar do amor, é que eu vou me tornando mais ser humano. Então o que nos faz sermos verdadeiramente seres humanos é a nossa vontade, a nossa capacidade de amar. E os filósofos, desde a antiguidade grega, já sabiam disso. Ó. Percebe a questão? Então, se você está com alguém e você não tem ânimo para conhecer mais desse alguém, se revelar para esse alguém, meu filho, então eu vou te falar, não é amor. Pula fora que é furada. Porque o amor, ele necessita dessa busca de conhecimento mútuo. Isso nunca pode acabar. A mesma coisa é a amizade. Você não pode tentar nutrir amizade por alguém que só está ali do seu lado por algum interesse físico. Interesse físico não é conhecimento de alma. Você deve ser amigo de alguém que te completa. De alguém que te auxilie a você conquistar os seus objetivos e vice-versa. É isso que faz um amigo. Percebe a questão? Então veja você, ó, eu tenho amor pelos meus pais. Eu não tenho desejo sexual pelos meus pais. Ó, coisa esquisita. Eu amo os meus pais por quê? Porque na medida que eu vou os conhecendo melhor e eles me conhecendo,
vai aumentando esse amor, vai aumentando essa cumplicidade, vai aumentando essa confiança. Isso é amor. Isso é amor. Então, se na paixão, na mera paixão animal sexual, você tem ciúme, vingança, briga, no amor não tem nada disso. Na medida que o amor vai aumentando, essas coisas vão perdendo importância, elas vão sumindo. Porque as duas almas que ali se amam vão se tornando uma só. Percebem? E é isso que vai nos tornar mais seres humanos. Então olha que coisa impressionante. Amar alguém significa doar a sua vida inteira para conhecer cada vez melhor outra pessoa e também fazer com que essa outra pessoa te conheça melhor. Amar, então, é conhecer. Amar, então, é conhecer. Luís de Camões tem uma poesia maravilhosa no que ele diz, olha, o amante se transforma na coisa amada. O amante busca tanto conhecer a coisa amada que ele parece que se transforma na coisa amada. É a mesma lógica que na atividade do filósofo. Raciocinem comigo, ó. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Então significa dizer que o filósofo busca a sabedoria. Então a filosofia é a atividade essencialmente humana. Se viesse um alienígena agora para o planeta Terra e perguntasse, eu quero um modelo que melhor representa o ser humano, a melhor pessoa para você ir apresentar para um alienígena seria o filósofo. Por quê? Porque ele sabe amar a maior coisa que existe. E qual é a maior coisa que existe? É a sabedoria. O filósofo busca a sabedoria de maneira incessante, usando a sua inteligência. E a própria sabedoria quer se revelar ao homem. Então há um encontro mútuo. Agora perceba, essa sabedoria, assim como a alma humana, é infinita. Então a filosofia nunca vai morrer. Nunca. Sempre existirá alguma coisa a ser conhecida pelo filósofo. Então o filósofo ama a sabedoria porque ele busca de maneira incessante a sabedoria. E essa busca nunca tem fim. Um ser humano que nunca se envolveu minimamente com a filosofia é um ser humano que está perdendo uma oportunidade única de ser feliz. Uma oportunidade única de ser um ser humano melhor. Percebe a questão? Então, quando nós falamos que o filósofo é aquele cara que ama a sabedoria, nós estamos falando que o filósofo é aquele cara que usa a inteligência para buscar a sabedoria sem parar e sem cessar. Percebe a questão? Perceba que a mesma lógica da busca pela sabedoria é a lógica da nossa vida quando a gente busca amar alguma coisa ou alguém. Não é isso? Se você buscar, por exemplo, nas tradições religiosas, ó, você vai na tradição cristã, por exemplo, você tem lá como primeiro mandamento, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus aí pode ser interpretado como a sabedoria. Então, ó, amar a sabedoria sobre todas as coisas é um primeiro mandamento de uma religião. Olha só como é que religião não é o oposto de filosofia. Percebe? Quando a religião diz, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ela está dizendo, ó, use o seu intelecto para buscar a verdade, custe o que custar, porque Deus é a verdade. Deus é a sabedoria. Agora, olha que interessante o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você prestar bastante atenção, são 2 mandamentos em um. E por que 2 mandamentos estão simbolizados por um mandamento? Por que não é mandamento 2, amar o próximo, e mandamento 3, amar a ti mesmo? Por que os 2 estão juntos? Por um motivo simples. É impossível amar o próximo, ou seja, conhecer a alma do próximo, se eu não busco conhecer a minha própria alma. E é impossível eu conhecer a minha própria alma se eu não doar amor para outro. Então amor é uma das poucas coisas que quanto mais você divide, mais ele cresce. E é isso que forma a dignidade humana. Então o filósofo, ele é um ser humano digno por excelência. Porque ele busca amar a maior coisa de todas, que é a sabedoria. E isso vai tornando ele cada vez mais um melhor filósofo. Então, por mais que você não tenha vocação para a filosofia, é necessário que você busque dentro de si essa vontade para buscar a sabedoria, para buscar o conhecimento verdadeiro. Por mais que você não se torne um filósofo, isso já vai te dar uma sustentação na sua vida que você vai falar, caramba, eu sou mais humano agora.
Buscar a verdade realmente funciona, me torna um melhor ser humano. Me doar para o outro, buscar conhecer o outro e me revelar para o outro, caramba, me transforma realmente um melhor ser humano. Percebe a questão? Então, o amor não é uma bobeirinha. Não é uma bobeirinha. O amor é uma vocação puramente humana e que em filosofia está ligado ao amor pela sabedoria. Tá joia? Então a nossa mensagem para hoje foi essa, a nossa aula foi essa. Fiquem com Deus, até mais.